Então deve haver uma equipe que visita, que sabe os problemas, que ajuda as pessoas. A igreja tem que fazer esse trabalho. Sempre foi feito, desde o início, deve continuar sendo feito. Ajudar as pessoas. Assim o profeta pergunta para a mulher: que te hei eu de fazer? O que você quer que eu faça? E ele pergunta: o que você tem em casa? Então, são duas perguntas. Se a mulher procura o homem de Deus, ele fica curioso: o que eu posso fazer por você, então? Ela estava viúva, tinha 2 filhos, iam ser vendidos como escravos para pagar a conta. Iam trabalhar até pagar essa conta. E agora, o que ela vai fazer sozinha? Ela está no desespero. Então ela pede ajuda. O profeta fica sem saber: o que eu vou fazer por você? Ele não poderia sustentá-la. Mas tinha Deus. E o profeta sabia que Deus poderia solucionar aquele problema. Então ele pergunta: o que você tem em casa? A partir de que Deus vai trabalhar? Assim Deus pergunta para você: o que você tem aí? Você tem o Espírito Santo. Então Deus pode, a partir daí, trabalhar na sua vida, usar você na obra de Deus, por exemplo. Ou pode levar você a ser um grande empresário, empregar muitos filhos de Deus, ser um abençoador. Deus pode fazer qualquer coisa. Então diga para ele o que você tem, o que você pode fazer, e Deus vai usar você. Então se coloque à disposição de Deus. Tópico 3, Deus utiliza aquilo que temos. O que você tem em mãos para começar a ver o milagre de Deus? Moisés tinha um cajado e com ele Deus operou grandes maravilhas. Davi tinha uma funda e algumas pedrinhas e com elas derrotou o gigante Golias. Pedro tinha uma rede de pesca e viu o milagre de Deus depois de uma noite sem pegar nada. É a partir de uma botija de azeite que Deus torna tudo abundante, porque Ele é o Deus de toda provisão. Então nós vemos aí grandes homens, né, que Deus usou. Não eram grandes porque eram grandes em si mesmos, mas eram grandes porque Deus se tornava grande na vida deles, né? Então veja só que esses homens sempre tinham alguma coisa que Deus ia usar, né? No caso de Moisés tinha um cajado. Deus disse: o que tu tem na mão, Moisés? Cajado. Então foi com aquele cajado, né, que Deus operou maravilhas, fez grandes milagres. Então cada um tem uma coisa. O que você tem? Você tem uma profissão, você tem o Espírito Santo, você tem um dom do Espírito Santo. O que você tem? Você sabe pregar direitinho? Você tem estudado muita Bíblia? Então o que você tem? A partir daí oferece isso a Deus. Diga: eu tenho isso aqui, me ajuda. E Ele vai te usar com certeza. Então Deus vai usar a sua capacidade de amar as pessoas, de ajudar as pessoas. Tem esse desejo de amar as pessoas, de ajudar as pessoas. Tem o desejo que as pessoas sejam salvas. E Deus vai poder ajudar você. Só esse desejo que as pessoas todas sejam salvas, só isso aí é suficiente. Deus vai usar você. Faça isso. Parte 3. Provisão na medida certa. Tópico 1, preparação para receber o milagre. Tópico 2, provisão abundante. Tópico 3, fé em ação. Tópico 1, então, preparação para receber o milagre. Eliseu orientou a viúva a respeito de como ela deveria proceder. A mulher precisaria de muitas vasilhas, pois a multiplicação do azeite que havia em sua casa seria sem medida. Ela precisava se preparar para receber tal bênção. Prepare também seu coração e sua casa para receber a provisão de Deus. O dia do seu milagre chegará assim como chegou para a viúva. Então houve ali uma preparação para que o milagre acontecesse. Qual é a preparação? Eliseu disse: olha, você tem uma botija de azeite? Então faz o seguinte: vá atrás de vasilhas. Arrume vasilhas vazias. Olha só. É a preparação para o milagre. Para o milagre acontecer, é preciso ter o quê? Um lugar vazio para que seja cheio. Então o milagre na sua vida, para acontecer, precisa o quê? Você se esvaziar de você mesmo, se esvaziar de pecados, de coisas ruins, né? Para que a bênção de Deus chegue.
Como é que ela vai preencher? Ela vai preencher um espaço vazio. Onde já está cheio, não tem jeito de Deus entrar. Não é? Então a sua casa, prepare a sua casa para receber a bênção. Retire da sua casa o que é pecado, o que é coisa ruim. Retire da sua vida essas coisas ruins. Para que você fique com espaço para ser preenchido por Deus. Como é que Jesus vai entrar na sua casa se a sua casa está cheia de coisa que não presta, coisa que é do inimigo? Então você prepare. Você está querendo um milagre na sua casa? Prepare a sua casa para receber o milagre. Então se o milagre é para você mesmo, como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se você está cheio do mundo? Como é que você quer pregar a palavra de Deus se você passa o tempo na TV, no jogo, no futebol, na novela e tudo? Você precisa estar cheio da palavra de Deus, para o Espírito Santo fazer você lembrar. Então, esvazie-se das coisas do mundo para que Deus possa encher. Então, a sua casa, faça a sua casa como um templo, uma morada de Deus. Olha aí a sua casa, limpa as coisas do mundo, da idolatria, do mal. Prepare a sua casa para ser cheia da bênção de Deus. Prepare a sua vida para que Deus possa usá-la. Tópico 2, provisão abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite e a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos, não importa a quantidade. Deus nunca nos dará uma porção menor do que necessitamos. Sua medida é sempre além, sacudida, recalcada e transbordante. Então a medida de Deus é interessante, que Ele nunca dá apenas o que nós precisamos, Ele dá sobrando. A medida dele é aquela que, né? Você antigamente se vendia aí feijão, por exemplo, no litro. A pessoa pegava uma lata daquela de óleo de soja, né? E aí 1 litro de óleo. Então a lata vazia, 1 litro aí de feijão. Então a pessoa ia no armazém, eu quero 1 litro de feijão. O dono do armazém pegava e derramava de longe assim, para poder a semente ficar longe uma da outra, né? Cada feijão. E aí enchia a lata. Mas a dona de casa esperta falava assim, não, tá cheio não. Sacode a lata aí, bate ela um pouquinho. Isso, agora bota mais. Aí colocava mais. Agora aperta aí com a mão para ficar bem cheinho. E agora derrama mais. Aí quando derramava até entornar. Pronto, agora tá cheio mesmo. Então essa é a medida de Deus, olha. Ele nos dá medida apertada aí, bem compactada. Bota mais, aperta mais. E ele coloca até transbordar. Essa é a medida de Deus. Por isso que você é batizado no Espírito Santo e fala em línguas. Por quê? Você foi cheio, mas o cheio para Deus é transbordante. Então você é cheio do Espírito Santo e isso transborda. Então nessa hora o que acontece? Você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo atinge o quê? O domínio sobre você. Até a língua, que é o membro mais difícil de ser dominado, nessa hora entra debaixo do domínio do Espírito Santo. Então você vai falar agora o quê? Em outra língua. É o Espírito Santo que está no controle agora. Olha aí. Aí transborda. Você começa a estar dando glória a Deus, aleluia, e de repente, olha aí. Transborda o que está lá dentro. Né? Quem está cheio do Espírito Santo é assim, transborda. Então, o Espírito Santo assume o controle. Não peça pouca coisa para Deus. Deus é um Deus que tem tudo, sabe tudo, pode tudo. Creia nesse poder de Deus, creia nesse Deus que nós temos, Deus de provisão, Deus de maravilhas. Então a mulher só tinha uma botija de azeite e Deus usou esse azeite então para multiplicar esse azeite, a ponto de ela vender o azeite, pagar as dívidas e ainda poder viver do resto. É uma grande dádiva realmente, né? Muita dádiva, transbordante aí, que deu para ela ainda continuar vivendo. Não foi só para resolver o problema da dívida. Resolveu o problema da dívida e ainda resolveu o problema futuro dela, o sustento dela. Tópico 3, fé em ação. A viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados, tantos quantos pudessem conseguir, e trazê-los para dentro de casa. Eles precisavam seguir as orientações do profeta, para que não houvesse a interrupção dos credores à sua porta, nem o comentário de pessoas incrédulas. A viúva deveria fechar a porta de casa. O milagre de Deus era para aquela casa e não deveria ser partilhado com mais ninguém. O milagre de Deus é para você e sua família. A mulher encheu todas as vasilhas com azeite e quando estas acabaram, o azeite também acabou.
A viúva não sabia o que fazer com o azeite, então ela retorna ao profeta a fim de ouvir suas instruções. Eliseu dá-lhe a seguinte instrução: que o azeite fosse vendido e com o dinheiro pagasse a dívida. O azeite foi suficiente para saldar as dívidas e cuidar dos filhos. Não é de qualquer maneira. Veja só, Davi tentou levar a presença de Deus, a arca de Deus, para Jerusalém. A primeira tentativa não deu certo, porque fizeram tudo errado. Colocaram a arca no carro de boi. Mas quando fizeram certo, colocar a arca nas costas do sacerdote, aí sim funcionou. Tudo então existe o quê? Uma organização, uma norma, né? Você deve procurar a orientação de Deus para que tudo aconteça certinho. Não vai ficar fazendo coisa errada, não vai atrapalhar a ação de Deus. Então deixa Deus agir e Ele vai fazer tudo certinho, tudo para dar tudo certo. O profeta disse àquela mulher: então você vai pedir vasilhas emprestadas, não poucas, olha só. Não era pouca, era muita. E disse para ela: fecha a porta da tua casa. Então o milagre era para ela e a casa dela. E não era para ninguém ficar bisbilhotando. Não era para ficar ninguém olhando, nada disso. O milagre era para ela e a sua família. Nós devemos orar pelos outros, abençoar os outros, ajudar os outros. Mas tem coisa que é só nossa. Oração de petição é só para nós. Existe a oração de intercessão para os outros. Mas tem coisa que é só para nós. Então você vai e conversa com Deus. Estou precisando disso. Então não deixe ninguém bisbilhotando isso aí. Aí é você e Deus. Então a mulher fechou a porta e ela ia recebendo as vasilhas, ia pegando o azeite e derramando. E o azeite, sempre a vasilha estava ali, cheia. Enchia a vasilha, continuava cheia a botija. Enchia a outra, continuava cheia a botija ali. Então sempre os vasos cheios e a botija cheia. Olha aí. O papel da igreja é esse também, né? Vai enchendo os vasos, vão orando, as pessoas vão recebendo batismo do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, né? Quando estiver chegando gente, está aí, Deus está aí, querendo abençoar, querendo batizar as pessoas com o Espírito Santo, querendo dar dons. Deus está aí, sempre querendo abençoar. Quando é que para? Nunca. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto existir gente para ser salvo, né? Até o dia do arrebatamento, nós estamos aí exatamente para isso, abençoar as pessoas. Nós vamos às igrejas orar, e enquanto tiver alguém querendo oração por cura, por batismo, libertação, né? Salvação, nós estamos ali. A fonte é inesgotável. Acabam as pessoas, mas não a bênção, não a presença de Deus. Então, pode vir mais gente, pode mais gente, mais gente. Nós vamos orando. Jesus vai curando, e vai curando, e vai curando, e vai curando. Quando aquela mulher, então, enche todas as vasilhas, não tem mais vasilha para encher, o azeite para então de correr. O que acontece? Ela vai pedir orientação ao profeta. O que eu faço agora? Eu tenho azeite. Então o profeta vai orientar. Você vai vender uma parte, pagar então a dívida que você tem com os credores, e você vai daqui para frente, toda vez que precisar, vai vender para se sustentar. É claro que aquilo ali não ia durar a vida inteira. Era até os filhos crescerem e poderem trabalhar, é claro. Então, estava garantido o sustento daquela mulher. Ela nunca mais passaria fome, não precisaria vender os seus filhos, entregar seus filhos para pagar a dívida. Esta é a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Vamos então à conclusão que diz: muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia, da falta de recurso e das muitas dívidas. Com certeza são momentos difíceis, mas não desanime. Ore ao Senhor, creia, e o seu milagre chegará à sua casa. A viúva seguiu as orientações do profeta de Deus. Leia a Bíblia e ouça as orientações do Senhor para a sua vida. Deus vai instruí-lo a vencer a crise da escassez e do endividamento. Então creia em Deus, acredite, peça a Deus, busque a solução em Deus. Cuidado para não buscar a solução no mundo, nas pessoas que não sabem nada de Deus. Cuidado, não confie nas pessoas nem no mundo, confie em Deus, busque em Deus a solução, ore, peça ajuda a Deus. E Ele então vai usar pessoas, mas você vai saber que é a provisão de Deus. Então confie em Deus, tenha fé em Deus, não se desespere. Não se desespere, deixa Deus cuidar de você, Ele vai cuidar. Confia em Deus, tá? Busque então o reino de Deus. As outras coisas Ele vai acrescentar, não se preocupe.
Confie inteiramente em Deus. Busque em Deus a solução. Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que abençoe essas vidas que agora estão ouvindo a Tua palavra. Ó Senhor, vem através do Espírito Santo agora convencendo aquelas pessoas que ainda não te conhecem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda, Senhor, essas pessoas a se converterem a Ti, a aceitar o Teu Filho Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Ó Pai querido, em nome de Jesus, trabalha nessas vidas. Pai, aqueles que estão passando por necessidades, Senhor. Ó Pai, Tu és o Deus da provisão. Vem, Senhor, com salvação. Vem, Senhor, com libertação. Vem, Senhor, com cura. Vem, Senhor, com bênção sobre essas vidas. Vem, Senhor, sustentando essas famílias, essas vidas. Vem, Senhor, fazendo com que a igreja entenda que precisa ajudar os necessitados. Pai querido, em nome de Jesus, não deixe, Senhor, nenhum servo seu passar necessidade. Nós cremos que o Senhor provê, pois o Senhor tem feito isso na minha vida. Eu te agradeço, te louvo por isso, Senhor. Dou glória e aleluia a Ti, porque o Senhor é abençoador, o Senhor é provedor, o Senhor é maravilhoso, conhece as nossas necessidades e supre as nossas necessidades. Ó Pai, ajuda Teus servos, Teus filhos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tenha fé em Deus, acredite em Deus. Deus faz tremendos milagres. Jesus tem curado mais de 100 pessoas toda semana onde nós temos ido. Deus quer demonstrar o seu amor, a sua misericórdia. Deus quer ajudar. Daí as doenças se multiplicando cada dia mais, as pessoas cada dia mais nas filas, passando dificuldades, sofrendo dores. E você pode ajudar. Ajude. Então nós estamos à disposição dos irmãos. Nos convide, nós estaremos aí ajudando, orando por essas pessoas. As igrejas não estão investindo em educação. Mas você seja diferente. Anime. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar se você quiser abençoar o povo de Deus. Então nosso próximo evento aí, que estaremos, é dia 3 e 4 do mês 12, do mês de dezembro. Nós estaremos aí em Paracambi, no Rio de Janeiro. Simpósio de EBD, Evangelismo. Pastor Presidente Ernesto, Pastor Congregacional Denilson, responsável por missões do Valmir. Bairro Lages, Rua Romeu Natal, 1027, e o tema aí será Marcos 6,12. Saíram eles. Então nos convide e nós estaremos aí participando e você vai ver a mudança que Deus vai fazer da sua igreja.